E turma, bom dia. A aula já começou? Ainda estamos aguardando o professor. Ainda não, estão aguardando. Turma, professor? Oi, alguém me ouve? Ainda não começou a aula. Ainda não começou, né? A aula ainda não começou, né, gente? Não, Ainda não. o professor falou Tá que deu um bom, tá bom. problema no aplicativo dele. Tá jóia. Tá bom, obrigada.
Parece que tem uns gatinhos por aí. Minha gente, esse gato. De quem? Esses gatos, gente. É o meu que tá passando aqui por cima do notebook. A aula tá Eita, nervosa. mulher. Rapaz, eu acho que ele tá com fome, viu? É porque eu olhei o Reels aqui no Instagram, do gatinho miando, aí a minha subiu e começou a... Ai. Pronto, acredito que agora tá ok. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Sim. Então vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. A gente já está um pouquinho atrasado aí. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o sistema reprodutor, mas antes eu só gostaria de dar alguns informes importantes para vocês, tá? Não sei se vocês já pegaram o calendário acadêmico, mas segundo o nosso calendário acadêmico, as avaliações oficiais 2 de vocês se iniciam na próxima semana, tá? Se eu não me engano, é dia 27 ou 28, quarta-feira da semana que vem, e vai ficar até a quarta-feira da outra semana, até dia 2 de junho, junho, no caso, tá? Então, a gente tem ainda 2 encontros antes da nossa avaliação oficial 2. E aí, conforme a gente combinou na última aula, na próxima semana a gente vai fazer uma revisão acerca dos assuntos que nós trabalhamos tanto na unidade 3 quanto na unidade 4. Então, eu vou trazer algumas questões para a gente discutir aqui e se familiarizar cada vez mais com o conteúdo que foi ministrado, certo? Então, as avaliações oficiais 2 já se iniciam na próxima semana, quarta-feira ou quinta-feira da próxima semana. Aí vocês só confirmem aí no calendário de vocês, no calendário acadêmico, que vai ficar disponível para vocês durante uma semana, tá bom? Todas as disciplinas que vocês estão tendo nesse semestre, aí terão as avaliações oficiais 2, tá? Então, hoje, a gente vai falar um pouco sobre o sistema reprodutor. Esse sistema reprodutor, ele também pode ser chamado de sistema genital, tá? Então, como o próprio nome já diz, sistema reprodutor, né? Ele vai garantir a reprodução, tá certo? Então, essa seria uma das funções principais desse sistema reprodutor. Então, é no sistema reprodutor que a gente vai encontrar, né, os gametas, uma vez que esse sistema ele é responsável por produzir esses gametas, tá? Tanto o gameta do sexo masculino quanto os gametas do sexo feminino.
garantindo assim que aconteça essa função principal, que no caso é a reprodução. Tá? Então, alguns autores vai chamar esse tipo de sistema reprodutor, como sistema genital, onde a gente vai ter ali órgãos que fazem parte desse sistema reprodutor, que vai garantir justamente que aconteça essa reprodução. Tá? Então, a gente vai ter o gameta masculino, a gente vai ter o gameta feminino, e graças a esses gametas, a gente tem essa questão da fecundação, da reprodução e, consequentemente, o surgimento de um novo organismo, de um novo ser vivo. Tá? Então, para que haja o surgimento desse novo ser, em seres que se reproduzem sexuadamente, é necessária a união de duas células germinativas ou de células sexuais, justamente para garantir que aconteça essa reprodução humana, tá? Então, este autor aí, em 1667, ele observou pela primeira vez os espermatozoides, e aí quando eu falo de espermatozoides, eu estou me referindo a esse gameta do sexo masculino, com o auxílio de um microscópio rudimentar, e ele concluiu que essas células elas estavam diretamente ligadas à reprodução. Tá? Então, quando há o encontro do espermatozoide com o óvulo, vai garantir com que aconteça essa fecundação. Tá? Então, a reprodução humana ela acontece graças à união dessas células germinativas ou células sexuais, de origem, né, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Por isso que nós temos a questão da reprodução humana, tá? Então, existem algumas glândulas sexuais que vai produzir esses gametas e esses hormônios, e aí a gente vai ter que prestar atenção justamente porque, como eu falei para vocês, para que aconteça essa reprodução, vai ser necessário a presença dessas glândulas sexuais, tanto, né, do sexo masculino quanto no sexo feminino. Então, a gente vai ter ali na região dos testículos, como vocês podem observar aí na imagem, a gônada masculina. Então, essa gônada masculina, ela vai ser responsável por produzir esse gameta masculino. E aí, o gameta masculino, que é o nosso espermatozoide, ele vai precisar ter um óvulo para que haja a fecundação. E esse óvulo, né, é produzido graças ao gameta feminino presente aí nessa região da gônada feminina. Além disso, os nossos testículos, eles são responsáveis por produzir os andrógenos, que são os nossos hormônios masculinos, e os ovários são responsáveis por produzir os hormônios femininos, tá? Então, a gente vai ter aí as glândulas sexuais, que são responsáveis por produzir tanto os gametas quanto os hormônios, tá? Tanto no homem quanto na mulher. E daí a gente vai ter essa reprodução humana graças à presença desses gametas masculinos e gametas femininos, tá? Vai haver a fecundação e, consequentemente, vai dar origem ao novo ser. Então, agora, a gente vai falar especificamente sobre cada sistema genital. O sistema genital masculino e o sistema genital feminino, tá? Então, no sistema reprodutor masculino, no sistema genital masculino, que a gente vai produzir, né, que são produzidos os espermatozoides, tá? Então, a gente vai ter, nesse sistema genital masculino, o escroto e o pênis, tá? Esse escroto e esse pênis, ele faz parte dos órgãos externos do sistema genital masculino.
Porque o que acontece no nosso sistema reprodutor, né, no sistema reprodutor masculino? A gente vai ter órgãos internos e órgãos externos. Então, os órgãos externos desse sistema genital masculino é representado pelo escroto e pelo pênis. E internamente, né, a gente vai ter outros órgãos, né, como os testículos, tá? As vesículas seminais, a uretra. Então, todos esses órgãos, eles são considerados órgãos internos desse sistema reprodutor masculino, com exceção do escroto e do pênis, que faz parte desse sistema genital masculino externo, tá? Então, falando um pouquinho sobre o pênis e sobre o escroto, que são órgãos externos do sistema reprodutor masculino, a gente tem que o nosso pênis, né, que o pênis, ele é o órgão responsável pela cópula, tá? E ele vai ser caracterizado justamente por possuir um tipo de tecido que ele vai encher de sangue no momento em que há a excitação sexual, tá? Então, esse tecido, ele é chamado, né, ele é considerado um tecido erétil, e aí, quando há, né, uma excitação sexual, quando é estimulado, esse tecido erétil, ele vai se encher de sangue no momento ali que está havendo essa excitação sexual. O escroto, por sua vez, é aquela região, essa parte visível, onde estão localizados os testículos, tá? E alguns autores chamam de sacro escrotal. Então, aquela região ali, onde estão localizados os testículos, essa parte mais externa, é chamada de sacro escrotal, tá? Então, geralmente, a temperatura desse saco escrotal, ela é cerca de 2 graus abaixo da temperatura que fazem parte do nosso organismo, tá? Então, a gente vai ter aqui o escroto e o pênis, como esses órgãos externos desse sistema genital masculino, e os demais órgãos são considerados os órgãos internos desse sistema reprodutor masculino. Então, quem faz parte aí dos órgãos internos são os testículos, os ductos deferentes, né, a próstata, as vesículas seminais, o epidídimo, a uretra. Então, a exceção vai ser apenas o escroto e o pênis, que são considerados órgãos externos desse sistema reprodutor masculino. Então, aqui, deixa eu só aumentar essa imagem bem aqui para... Então, aqui na imagem, a gente pode perceber alguns órgãos, Professor, tá cortando sua né, que fala. fazem parte desse sistema reprodutor masculino, tá? Então, eu vou ter então, eu tenho... Tá? E o 3 representa... Professor, tá cortando o áudio. Oi. Tá cortando muito. Desde o início ou só agora? Só agora. Só agora. Agora. Começou só agora, professor.
Professor? Ele saiu, né? Saiu. Acho que ele deve Acho estar que arrumando sim. alguma coisa. Pronto, vejam aí se agora melhorou. Melhorou. Tranquilo, então. Então, deixa eu voltar aqui o que a gente estava conversando. Então, eu tinha falado para vocês que a gente tem o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, tá? Então, graças a esses dois sistemas que acontece, né, na verdade, a reprodução humana. E aí eu falei para vocês que no sistema reprodutor masculino, a gente vai ter os órgãos que são chamados de órgãos externos e a gente vai ter os órgãos que são chamados de órgãos internos, tá? Externamente, a gente vai ter dois órgãos, duas estruturas, que é o pênis e o sacro escrotal, ou apenas escroto, como alguns autores comumente chamam, tá? Então, nesta imagem aí, do slide 5, a gente pode perceber esses dois órgãos que são externos a esse sistema reprodutor masculino, essas duas estruturas. O pênis, que está representado pelo numeral 3, e o escroto, que está representado pelo numeral 18. Tá? Então, tanto o escroto quanto o pênis são considerados órgãos externos desse sistema reprodutor masculino. Tá? Então, o pênis ele vai ser responsável para que aconteça essa cópula, né, que é quando vai, através do canal, que a gente vai já falar sobre o uréter, através desse canal da uretra, ele vai liberar o espermatozoide, que no caso é na hora que vai haver a fecundação com o óvulo. Tá? Então, ele é responsável para que haja essa cópula. Então, nesse pênis existe um tipo de tecido, né, que nós chamamos de tecido erétil, que esse tecido, no momento em que haver, né, a excitação sexual, esse tecido erétil ele vai se encher de sangue. Tá? Então, ele enche de sangue
né, na hora que vai haver aquele estímulo sexual, aquela excitação sexual. Já o sacro escrotal é a região, né, é o órgão externo, é a estrutura externa localizada aí, presente nesse sistema reprodutor masculino, onde vai estar localizado os testículos. Tá? Então, esses são os dois órgãos externos desse sistema reprodutor masculino. Internamente, a gente vai ter outros órgãos. Tá? Então, com exceção dos dois órgãos externos, a gente vai ter os demais órgãos que são considerados órgãos internos desse sistema reprodutor masculino. E quais seriam esses órgãos? Né? Então, a gente vai ter o testículo, a gente vai ter o epidídimo, a gente vai ter a uretra, o ducto eferente, tá? Então, são alguns órgãos, algumas estruturas que são internas nesse sistema reprodutor masculino. Em relação aos testículos, tá? Então, já falei do pênis, já falei do sacro escrotal, que são duas estruturas externas presentes nesse sistema reprodutor masculino. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas internas desse sistema reprodutor masculino. Então, a gente tem o testículo, tá? Esse testículo, ele é considerado a gônada masculina, como eu mostrei para vocês lá no segundo slide, no terceiro slide. Então, é através desse testículo, através dessa gônada masculina, é que são formados os espermatozoides, tá? Então, os testículos, eles são considerados essas glândulas sexuais masculinas e eles são responsáveis por produzir os espermatozoides, além do hormônio sexual masculino, que é chamado de testosterona, tá? Então, nosso hormônio, né, o hormônio sexual masculino é chamado de testosterona, que é produzido por esses testículos, que é um órgão interno desse sistema reprodutor masculino, tá? Então, nesses testículos, tá, eles são responsáveis por produzir também esse hormônio sexual masculino, que é chamado de testosterona. Além disso, né, nessa região ali dos testículos, tem a bolsa escrotal. Essa bolsa escrotal, ela é uma circulação pendente da junção entre o períneo e a região abdominal inferior. Então, a finalidade, a função dessa bolsa escrotal é justamente de conter esses testículos fora da cavidade corporal. Tá? Então, por isso que essa bolsa escrotal que a gente falou, que eu falei para vocês, que é uma estrutura interna, que é como se ela alojasse os nossos testículos, tá? Ela vai ser importante porque ela vai conter esses testículos para que ele não fique de forma externa, né? Externamente, fique fora dessa cavidade corporal. Então, ali na região da bolsa escrotal, eu falei para vocês que geralmente ela tem uma temperatura mais ou menos de 2 graus abaixo da temperatura do restante do nosso corpo. Então, isso vai ser importante justamente para manutenção desses espermatozoides que estão localizados ali que serão produzidos, estão localizados ali nesse órgão, tá? Então, os testículos, eles terão essa importância por eles serem essas glândulas sexuais masculinas que são responsáveis pela produção tanto dos espermatozoides, que serão importantes para que aconteça a fecundação, quanto para a produção do hormônio sexual masculino, que é chamado de testosterona. Então, aqui nessa imagem, no slide 7, eu trago justamente mostrando, tá, essa bolsa escrotal, que a gente já falou aí, que é responsável por alojar esses testículos. Então, essa bolsa escrotal ou escroto seria essa estrutura externa desse sistema reprodutor masculino, vai ser importante para alojar o testículo, que já é um órgão interno que faz parte desse sistema reprodutor masculino. Então, é nesse testículo, como vocês podem observar aí na imagem, que a gente vai ter a produção dos espermatozoides, que serão importantes para que aconteça essa fecundação
e, consequentemente, essa reprodução humana. E, além disso, nesse testículo, né, ele é responsável também por produzir o hormônio sexual masculino, que é chamado de testosterona, tá? Além do testículo, que faz parte aí dessas estruturas internas do sistema reprodutor masculino, a gente vai ter o epidídimo. Esse epidídimo vai ser o local, né, que fica acima dos testículos. É uma região, vou já mostrar para vocês a imagem. Então, é um local que fica logo acima dos testículos, onde os espermatozoides eles vão completar a sua maturação ali naquela região do epidídimo e, consequentemente, vai adquirir mobilidade, né? Porque os espermatozoides, eles possuem estruturas que são responsáveis para que eles consigam se movimentar e, consequentemente, chegar até o óvulo propriamente dito, tá? Então, o local onde vai acontecer a maturação desses espermatozoides, que fica logo acima desses testículos, é chamado de epidídimo, tá? Então, esse epidídimo, eles são estruturas que possuem um formato de vírgula, né, ou em forma de C, e ficam logo acima dos testículos. Então, eles são formados pela reunião de pequenos túbulos testiculares. No seu interior, como eu falei para vocês, vai haver o amadurecimento desses espermatozoides, tá? Então, é o local onde os espermatozoides irão se amadurecer, tá? E esses espermatozoides, eles vão permanecer por pelo menos 3 dias ali naquela região, que é quando quando vai completar a sua maturação, e aí essa maturação, ela se dá quando esses espermatozoides, eles já apresentam as caudas e eles recebem os nutrientes que ficam ali localizados dentro dos canais enrolados dos epidídimos, tá? Então, daí a importância desse órgão interno que faz parte desse sistema reprodutor masculino. Pronto, aqui é só para mostrar para vocês o que seria esse epidídimo, tá? Então, como a gente pode observar, ele fica logo localizado acima aqui da região dos testículos, tá? Então, é nesse local aqui, que é chamado de epidídimo, que vai haver a maturação dos espermatozoides, que é quando esses espermatozoides passam a possuir cauda, e é quando eles recebem também todos os nutrientes, tá? Então, é nessa região aqui que é chamada de epidídimo. Então, a gente tem o sacro escrotal. Esse sacro escrotal, ele é responsável por alojar os nossos testículos, tá? Então, o sacro escrotal, ele é uma estrutura externa desse sistema reprodutor masculino. Então, ele aloja o testículo, que já é uma estrutura interna do sistema reprodutor masculino. O testículo é importante para quê? É ali que vai ser, né, ele vai dar origem aos espermatozoides, além dos hormônios, do hormônio sexual masculino, que é chamado de testosterona. Então, acima desse testículo, a gente vai ter uma outra estrutura, que é justamente o que mostra aí para vocês na imagem, tá? Que é o epidídimo. Então, é na região do epidídimo que os espermatozoides receberão os nutrientes, e é nessa região do epidídimo que vai haver a maturação desses espermatozoides, tá? Que é quando eles criam cauda, né? E aí eles vão garantir, né? Essa cauda vai fazer com que garanta, né, essa mobilidade desse espermatozoide, né? E aí a gente sabe a importância dessa movimentação, dessa mobilidade, justamente para que aconteça essa fecundação, tá? Então, esse epidídimo é o local logo acima dos testículos, onde esses espermatozoides vão completar a sua maturação e, consequentemente, vai adquirir mobilidade.
A gente tem também os canais deferentes, certo? Esses canais deferentes, alguns autores podem chamar de ducto eferente ou de ducto ejaculatório, tá? O que seria isso? É um vaso, né, uma estrutura que fica localizada, né, ela parte ali do epidídimo, que é aquela estrutura que eu acabei de falar para vocês, que fica localizada logo acima do testículo. Esse canal deferente, ele vai se encontrar com o ducto da vesícula seminal, né? Vesícula seminal, que é a questão ali na região quando vai ejacular o sêmen, né? Formando, então, esses ductos ejaculatórios, tá? E aí, esses canais deferentes, eles partem de cada epidídimo. Então, eles vão subir e vão se comunicar com essas vesículas seminais. Então, elas entram ali, esses canais, eles entram na região da próstata e no seu interior eles vão desembocar na região da uretra. Tá? Então, esses que seriam os canais deferentes que fazem parte aí desse sistema reprodutor masculino. Então, são vasos que vão levar os espermatozoides de cada epidídimo até a região da uretra. Por isso que nós chamamos de canais deferentes. Então, são vasos que vai levar esses espermatozoides de cada epidídimo, tá? Para a região da uretra. Então, a importância desses canais deferentes é porque ele é o único local ali no sistema reprodutor masculino que pode ser interrompido, tá? Sem qualquer consequência para questões relacionadas aí à esterilidade masculina, tá? Então, geralmente, quando o homem ele não quer mais ser um reprodutor, vamos dizer assim, então vai ser feita o que nós chamamos de vasectomia. Então, o local onde vai haver aquela função cirúrgica é ali na região desses canais deferentes, porque é um local que pode haver o interrompimento ali naquela região sem comprometer a esterilidade masculina. Então, é mais mesmo só para a questão da reprodução, do homem que não deseja mais ser um reprodutor, que não deseja mais ter filhos, por exemplo. Então, a vasectomia é um método de esterilização masculino, em que são realizados a secção desses ductos deferentes, impedindo a ligação do mesmo para a região da uretra. Como eu falei para vocês, esses ductos deferentes, eles possuem essa ligação, eles partem do epidídimo e eles se ligam ali à região da uretra, tá? E no caso da vasectomia vai ser feita uma secção desses ductos deferentes, consequentemente não vai ter mais essa comunicação ali daquela região onde são produzidos os espermatozoides para a região ali da uretra, tá? Então é feito ali um cortezinho, vou mostrar para vocês no próximo slide. Então é feito um corte, né? Depois é feito uma punção, uma sutura, então não vai ter essa comunicação mais desse ducto deferente com a região da uretra. Então, esse procedimento nós chamamos de vasectomia, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente pode perceber essa secção nesse ducto deferente, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, a gente tem o sacro, né, escrotal, o escroto, então, que é essa estrutura externa desse sistema reprodutor masculino. Nesse saco escrotal, a gente vai ter o testículo, tá? Então, ele aloja o testículo. Reparem, acima do testículo, a gente tem o epidídimo, certo? Que é onde vai haver a maturação desse espermatozoide, que é quando o espermatozoide ele cria sua cauda, tá? E, consequentemente, vai haver a movimentação desse espermatozoide por outras regiões desse sistema reprodutor masculino. Então, a gente percebe
que ali, próximo do epidídimo, tem a comunicação com esses ductos deferentes, tá? Esse ducto deferente, ele tem essa comunicação aí, como a gente já mencionou, com a região da próstata e com a região da uretra, tá? Então, no caso da vasectomia, é feita essa função, é feito esse cortezinho aí, na região ali desse ducto deferente, justamente para que não haja mais essa comunicação com a região ali da uretra, tá? A gente tem também as vesículas seminais, certo? Essas vesículas seminais, elas são consideradas glândulas acessórias que fazem parte aí desse sistema reprodutor masculino, tá? Então, elas formam cerca de 60% do sêmen, por isso que elas são chamadas de vesículas seminais. E essa secreção, ela vai se destacar pela presença de frutose, que garante energia para os espermatozoides. Para quem não sabe, a frutose, ela é considerada, é um tipo de carboidrato, né? Vamos supor assim, é um tipo de açúcar, tá? Então, nós chamamos de vesículas seminais. Então, elas são responsáveis por formar cerca de 60% do sêmen, certo? E essa secreção, ela se destaca pela presença de frutose, que vai garantir essa energia para os espermatozoides, né? Porque essa movimentação, ela acontece pela presença das caudas. Essas caudas estão presentes aí na região desse espermatozoide, e é necessário energia, né? Como para várias funções que a gente desempenha no nosso organismo, nas nossas células, é necessário a energia para que a gente consiga desempenhar essas funções. Da mesma forma, vai acontecer ali com a região, né, para os espermatozoides. E essa energia é proveniente da frutose, que é um tipo de carboidrato. Então, as vesículas seminais, elas são pequenos sacos que vai conter esses espermatozoides maduros, e elas ficam logo situadas ali debaixo da região da bexiga. Então, elas vão fabricar um líquido viscoso que protege os espermatozoides, consequentemente, alimenta-os e facilita o seu deslocamento. Então, aí na imagem, a gente pode perceber exatamente sobre essa vesícula seminal, tá? Professor, Oi, meu bem. preciso aceitar uns alunos que estão pedindo aí. Não tem ninguém aqui pedindo. Ok. Além das vesículas seminais, a gente tem também a próstata, tá? Os autores também consideram a próstata como uma glândula acessória desse sistema reprodutor masculino. Então, essa próstata, ela vai ser importante porque ela vai produzir uma secreção. Essa secreção, ela é rica em enzimas anticoagulantes, e nessa região da próstata também vai ter nutrientes, né, para o espermatozoide. Então, os espermatozoides, eles também vão receber nutrientes dessa glândula acessória, que é chamada de próstata. Então, é uma estrutura única que fica situada perto das vesículas seminais e por debaixo da bexiga. Então, tem essa comunicação tanto com as vesículas seminais quanto com a bexiga. No interior da próstata, os canais deferentes, eles vão desembocar ali na região da uretra, e além disso, ela também vai produzir um líquido que vai proteger, alimentar e facilitar a mobilidade dos espermatozoides, tá? Então, esses nutrientes
que são importantes para os espermatozoides, eles serão produzidos tanto nas vesículas seminais quanto ali na região da próstata. Então, são consideradas glândulas acessórias a esse sistema reprodutor masculino. Tá? Então, a próstata também ela vai produzir esse líquido que vai proteger, alimentar e facilitar essa mobilidade dos espermatozoides. A gente tem também as glândulas de Cooper, que são duas pequenas glândulas que ficam situadas logo abaixo ali da região da próstata, né? Fica por baixo da região da próstata. Elas vão secretar um pouco de líquido que vai limpar justamente a uretra, tá? Então, ela produz uma secreção que limpa a uretra antes da ejaculação, tá? Então, essas glândulas, elas são chamadas de glândulas de Cooper. Alguns autores chamam de glândulas bulboretrais, tá? Então, essas glândulas bulboretrais são responsáveis por produzir uma secreção que vai limpar a uretra antes que aconteça a ejaculação masculina. Então, são exemplos de glândulas também presentes ali na região desse sistema reprodutor masculino. Então, eu vou ter as glândulas que são chamadas de glândulas acessórias, né, que eu já falei para vocês. Elas são representadas pelas vesículas seminais e pela próstata e pelas glândulas bulboretrais ou glândulas de Cooper, tá? A importância das vesículas seminais e da próstata. Tanto vesícula seminal quanto próstata vai produzir, né, vai oferecer nutrientes para os espermatozoides, tá? Em relação às vesículas seminais, elas são importantes porque elas formam cerca de 60% do nosso sêmen e elas são responsáveis por secretar, né, a sua secreção tem a presença de um carboidrato, que é chamado de frutose. E esse carboidrato vai garantir a energia para esses espermatozoides. A próstata também produz uma secreção que ela é rica em enzimas anticoagulantes e rica em nutriente para o espermatozoide. E a glândula bulboretral, ou glândula de Cooper, ela vai ser importante porque ela produz uma secreção que vai limpar a uretra antes que haja ali a ejaculação masculina. Tá? Então, por isso que a gente tem essas estruturas, essas glândulas acessórias como importantes aí para o sistema reprodutor masculino. Tá? Então, aqui é para mostrar para vocês essa glândula acessória, que é chamada de próstata. Tá? Então, essa imagem, ela mostra assim, o terror para a maioria dos homens, né? Porque a gente sabe que os homens, eles dificilmente procuram atendimento médico, dificilmente têm o hábito de visitar regularmente médico, e quando fala de próstata, tem essa aversão, vamos dizer assim, esse preconceito. Então, existe o toque retal, justamente ali naquela região, para avaliar, né, questões de dimensões, questão de tamanho ali dessa glândula acessória, tão importante para esse sistema reprodutor masculino, que é a próstata. Além disso, a gente vai ter também a uretra, tá? Então, a uretra é o canal por onde passa o sêmen e a urina. Por isso que eu falei para vocês a importância ali daquela punção, daquele cortezinho na região dos canais deferentes, tá? Para quem faz vasectomia. Porque os canais deferentes, eles possuem essa comunicação com a uretra. Então, tendo aquele corte naquela região, não vai chegar, né, o sêmen ali para a região da uretra. Então, a uretra ela vai ser importante por ela ser esse canal por onde vai passar o sêmen e a urina,
O funcionamento desse órgão é regulado por um pequeno músculo que impede a saída dos dois líquidos ao mesmo tempo, tá? Então, ela percorre ali a região do pênis, ela é comum tanto ao sistema excretor quanto ao sistema reprodutor, tá? Então, tem essa comunicação aí com esses dois sistemas, né? O nosso sistema urinário e o nosso sistema reprodutor, tá? Reprodutor, por ela ser aquele canal onde passa o sêmen. Urinário, por ela ser aquele canal por onde vai passar a urina, tá? Então, ela é comum ao sistema excretor e ao sistema reprodutor. Então, isso significa o quê? Que ali pela região da uretra, por esse órgão interno que faz parte do sistema reprodutor masculino, é que vai sair tanto o sêmen quanto a urina, tá? Então, daí a importância da uretra para o sistema reprodutor masculino. Então, nessa imagem, a gente tem uma vista longitudinal desse sistema reprodutor masculino. Então, aqui eu consigo observar a vesícula seminal, tá? Então, observem a imagem onde a gente tem a vesícula seminal, que é considerada um órgão, né, interno desse sistema reprodutor masculino, né? A vesícula seminal é uma glândula acessória e ela vai ser importante para quê? Quem sabe me dizer, conforme o que a gente já conversou, qual a importância da vesícula seminal? Ninguém? Por produzir 60% Não deu para entender, meu bem. Travou um pouquinho. Anne, pode falar, Anne. É porque travou aqui, eu não consigo ouvir. Ela fica responsável por formar 60% do sêmen. Ela é importante por formar 60% do sêmen. O que mais? Ela tem uma importância a mais, além disso. Elas fabricam um líquido que vai proteger os espermatozoides. Um líquido, né? A presença da frutose, né? Que vai garantir a energia dos espermatozoides. Tá? Carboidrato. Né? Okay. Sim, o carboidrato, qual é a principal função de um carboidrato? Quem lembra? Produzir energia. Produzir energia. E a frutose, ela é um carboidrato. Tá? É um tipo de carboidrato. Então, a vesícula seminal, ela vai ser importante justamente por isso. Que ela produz esse nutriente para os espermatozoides. Muito bem. Então, a gente tem aqui na imagem a vesícula seminal, que é uma glândula acessória. Pode falar. E a gente tem a próstata, que também é um outro tipo de glândula acessória desse sistema reprodutor masculino. E qual a importância da próstata? Quem lembra? Ela produz uma secreção rica em enzimas, coagulantes e nutrientes para o espermatozoide. Então, além das vesículas seminais, que produzem nutrientes, né, que vai garantir a energia para os espermatozoides, a próstata também ela é importante por produzir, por secretar outros nutrientes para esses espermatozoides, tá? Além da secreção de enzimas anticoagulantes. E as glândulas bulbouretrais, ou glândula de Cooper.
ela é importante para quê? Limpar a uretra? Sim, antes que haja o quê? A ejaculação, não é isso? Então, ela é importante porque ela produz essa secreção que vai limpar a uretra antes da ejaculação. Então, essas seriam as glândulas acessórias presentes nesse sistema reprodutor masculino. Mas eu vou ter algumas estruturas internas a esse sistema reprodutor masculino. Então, aí na imagem, eu consigo observar o testículo. Qual é a importância do testículo? Ele faz o hormônio testosterona, meu Deus, eu não sei falar isso, e armazena o espermatozoide? Sim, eles são responsáveis por produzir os espermatozoides e por produzir o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Muito bem. Então, acima, logo acima do testículo, como a gente pode observar nessa imagem, a gente tem o epidídimo. O epidídimo vai ser importante para quê? Amadurecer os espermatozoides. Ele é importante para que haja o amadurecimento do espermatozoide, né? Esse espermatozoide, ele vai amadurecer, né? Ele vai ficar maduro quando ele tiver o quê? Qual a estrutura presente nele? Que garante sua mobilidade. A cauda? A cauda, muito bem. Então, é ali na região do epidídimo, que fica localizado logo acima dos testículos, que é onde vai haver o amadurecimento desses espermatozoides, quando eles vão adquirir também sua mobilidade. E aí essa mobilidade ela é garantida graças à presença das caudas nesses espermatozoides. Então, eu tenho testículo, eu tenho epidídimo e eu vou ter agora os ductos, né? O ducto deferente ou ducto ejaculatório. Qual a importância desse ducto ejaculatório ou ducto deferente que a gente falou? Que ele recebe o líquido seminal que atravessa a próstata. Ele tem a comunicação, né, com o ducto da vesícula seminal, muito bem. Ele tem comunicação também ali na região da uretra. Então, o espermatozoide ele vai percorrer esse ducto, né, até ele alcançar ali a região da uretra, que é quando vai haver vamos dizer assim, a expulsão desse espermatozoide. Uma outra importância da região ali desses ductos, desses canais deferentes, é justamente para a questão quando vai haver a questão da vasectomia, né? Então, o cortezinho acontece bem ali na região desses ductos, desses canais deferentes. E a uretra? A gente tem a imagem aí da uretra também. Qual a importância da uretra? É o canal que passa o sêmen e a urina. Isso. E entre eles tem um músculozinho que define aí a hora de cada um. Muito bem. Então, aí a região da uretra, ela vai estar relacionada tanto, né, um órgão, uma estrutura que vai ser comum tanto ao sistema excretor quanto ao sistema reprodutor. Então, através da uretra que vai sair tanto a urina,
né? Vamos dizer assim, por esse canal, e também o sêmen, tá? Então, por isso que ela tem essa, vamos dizer assim, essa dupla função, né? E ela é comum tanto ao sistema excretor quanto ao sistema reprodutor. E eu botei ali o sacro, né, o escroto, o sacro escrotal, que é um órgão externo, tá? Desse sistema reprodutor masculino. Então, eu tenho tanto o sacro escrotal quanto o pênis como órgãos externos, estruturas externas desse sistema reprodutor masculino. E qual seria a importância desse escroto, desse sacro escrotal? Ele aloja os testículos. É manter a temperatura dos testículos. Isso. Além de alojar, né, de ser essa região que vai alojar os testículos, são importantes, porque ele mantém, vamos dizer assim, uma temperatura adequada, né, ideal, para que esses testículos eles consigam produzir, né, formar esses espermatozoides. Muito bem. Aqui é uma outra imagem mostrando para vocês esse sistema genital masculino, numa secção longitudinal. Então, a gente percebe aí todos esses órgãos, todas essas estruturas que fazem parte desse sistema reprodutor masculino, que a gente já definiu quais são essas estruturas e quais são as funções e a importância de cada uma dessas estruturas para esse sistema reprodutor masculino. Então, além do sistema reprodutor masculino, eu falei para vocês que o que forma o sistema reprodutor, né, são dois tipos de sistema, o masculino e o feminino, e eles são importantes para garantir essa reprodução humana, tá? Então, é nesse sistema reprodutor feminino que vai haver o desenvolvimento de uma futura criança, né, o desenvolvimento do bebê, vamos dizer assim. Tá? Então, ali no sistema reprodutor feminino, no sistema genital feminino, vão ter estruturas, vão ter órgãos que vai garantir o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento do feto. Tá? Então, no sistema genital feminino, no sistema reprodutor feminino, assim como no sistema masculino, a gente vai ter órgãos internos e órgãos externos. Tá? Então, eu vou ter também estruturas internas e externas nesse sistema reprodutor feminino. Então, os órgãos externos, tá? Eles formam o que nós chamamos de vulva, tá? E são constituídos aí pelos lábios maiores, lábios menores e o clítoris, ali na região desse sistema reprodutor masculino. Tá? Então, eu vou ter órgãos externos que formam a vulva, e essa vulva ela possui estruturas que são chamadas de lábios maiores, menores e o clítoris. Tá? E aí, os órgãos internos... Qual slide? No slide 19. Tá, obrigada, amor. De nada. E os órgãos internos são os ovários, a tuba uterina, o útero e a vagina. Então, são considerados aí órgãos internos desse sistema reprodutor feminino, tá? Então, tanto no sistema reprodutor masculino quanto no feminino, a gente vai ter órgãos internos e externos. Então, aqui a vagina e o ovário são considerados órgãos internos desse sistema reprodutor feminino, tá? Mas eu vou ter também a vulva, né? A vulva ela é um órgão interno desse sistema reprodutor
feminino. Obviamente que esses órgãos internos e externos se comunicam e têm sua devida importância aí para esse sistema reprodutor feminino. Então, a vulva, que ela é um órgão interno do sistema reprodutor feminino, né, externo, na verdade, do sistema reprodutor feminino, ela é formada por esses lábios menores. Tá? Os lábios menores são importantes porque protegem ali a região da entrada da vagina e da uretra. Tá? Nessa vulva eu vou ter também os lábios maiores. Esses lábios maiores são aqueles lábios que circundam os lábios menores. E vai ter também ali na região da vulva o clitóris, né, que está localizado logo acima ali da região dos lábios menores. Eu vou mostrar para vocês mais na frente a imagem, aí a gente vai poder perceber e visualizar cada uma dessas estruturas que formam a vulva, tá? Então, lá na região do sistema reprodutor masculino, eu falei para vocês que existe aquele tecido erétil, que quando há a estimulação sexual, vai ser responsável, né, para que o pênis fique ereto, né, fique erétil. Aqui também na região do sistema reprodutor feminino, as mulheres possuem o clitóris. Então, é essa região que é formada por um tecido erétil, tá? Que quando há o momento de excitação, quando está acontecendo ali a excitação sexual, esse tecido erétil, ele vai receber o sangue, tá? Que vai ser importante, obviamente, para aquela excitação feminina, tá? Então, é um dos pontos mais sensíveis ali da região desse sistema reprodutor feminino, tá? Então, a vulva, ela possui tanto os lábios maiores, os lábios menores e o clitóris, que é formado por esse tecido erétil, que vai receber o sangue, né? Recebe sangue ali no momento da excitação sexual. E a vagina, né? A vagina, ela é um órgão interno desse sistema reprodutor feminino. Então, ela é um canal de 8 a 10 centímetros de comprimento, de paredes elásticas, que vai ligar o colo do útero aos genitais externos. Tá? Então, é o local onde o pênis ele se insere na hora da cópula. E também vai ser o canal por onde o bebê vai sair na hora que está havendo o parto. Então, a gente tem a importância aí da vagina para esse sistema reprodutor feminino. Então, ela contém lábios grandes, lábios pequenos, de cada lado de sua abertura. Internamente, ela vai ter as glândulas denominadas de glândulas de Bartholin, que vai secretar o muco lubrificante. Já os ovários, eles são também órgãos internos desse sistema reprodutor feminino. Como eu falei para vocês lá no segundo slide, o ovário ele é considerado a gônada feminina, tá? Então é ali naquela região do ovário onde são produzidos os ovócitos, tá? Então, na região do ovário também é produzidos os hormônios sexuais femininos, como o estrogênio e a progesterona, tá? Então a gente tem aí 2 hormônios sexuais femininos, representados pelo estrogênio e hormônio, que são produzidos graças a esses ovários, tá? E eles vão ser importantes ali para a questão da fecundação. Pronto, aqui nessa imagem vocês podem visualizar a anatomia do sistema genital feminino. Então, a gente vai ter os ovários, como vocês podem observar aí, as mulheres elas apresentam dois ovários. Então, eles são essas gônadas femininas, onde são produzidos esses ovócitos, além dos hormônios sexuais femininos, que é o estrogênio e a progesterona, tá? Também está presente ali o útero. Tá? Esse útero ele é um órgão muscular, então, em forma de pera, né? Como a gente pode visualizar aí na imagem, mais ou menos um formato de pera. E é nessa região do útero que vai haver o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento do feto, o desenvolvimento do bebê.
Um outro órgão, uma outra estrutura desse sistema reprodutor feminino, deixa eu só voltar aqui que passou além, são as tubas uterinas. Então, as tubas uterinas também são consideradas órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Então, elas são representadas por 2 tubos. Esses 2 tubos, eles se estendem do ovário até o útero, tá? A importância dessas tubas uterinas vai ser para a questão da laqueadura, que eu vou falar para vocês posteriormente, a fim de evitar, obviamente, quando é feito esse procedimento, que a mulher engravide, vamos dizer assim. Então, são 2 ductos que vai unir o ovário ao útero, tá? Seu epitélio de revestimento ele é formado por células ciliadas. Então, a gente sabe, se vocês não sabem, né, mas os cílios são estruturas que são importantes para que haja a movimentação. Então, os batimentos dos cílios microscópicos e os movimentos peristálticos das tubas uterinas são responsáveis por impelir o gameta feminino até o útero. Tá? Então, as tubas uterinas, elas possuem essas estruturas que são importantes para que haja essa movimentação, e daí essas estruturas, elas são chamadas de cílios, né? Então, vai ter presença de células ciliadas, onde o batimento desses cílios e os movimentos peristálticos dessas tubas uterinas vão ser importantes para que haja, né, para impelir, né, o gameta feminino até o útero, tá bom? Então, aqui, como acontece... Oi, meu bem. Pode também, a gente sabe que pode acontecer a gravidez tubária, né? No caso, o bebê ele se desenvolve dentro desses tubos? Travou. Oi, tá me escutando? Agora sim. Sim. A gente sabe que pode acontecer a gravidez tubária, não é isso? Sim. O bebê ele se desenvolve dentro dos tubos? Nesse caso, o óvulo ele é implantado para fora, né? Ali da região do útero. Então, esse óvulo fertilizado, ele não consegue sobreviver ali, da região para fora do útero. Mas ele fica dentro desses tubos, é isso? Sim. Fora do útero, né? Que chamamos de gravidez extrauterina. Tá bom, obrigada. Nesses casos aí que a colega citou, o óvulo ele não chega ali na região do útero. Ele fica retido, né, numa outra região desse sistema reprodutor feminino. Geralmente fica preso ali na região da trompa, tá? Então, aqui, assim como acontece lá no sistema reprodutor masculino, pelo procedimento chamado de vasectomia, no sistema reprodutor feminino, a gente vai ter a laqueadura, tá? Então, quando vai a cirurgia, vamos dizer assim, ela vai ser nessa região das tubas uterinas, tá? Então, é um procedimento, né, um método de esterilização que tem para a mulher, né, quando essas mulheres elas não desejam engravidar, né, não desejam mais ter uma gravidez futura, tá certo? Então, é feito esse procedimento de laqueadura. Então, é feita uma incisão, né, um cortezinho ali, na região das tubas uterinas, justamente impedindo com que esse ovócito, né, ele chegue ali até a região do útero. E conforme a gente pode perceber, visualizar aqui nessa
imagem. Então, o objetivo, o princípio básico dessa laqueadura é justamente de impedir a passagem desse ovócito e dos espermatozoides ali pela região da trompa. Então, é feita essa pequena incisão. Então, o médico ele faz ali na região das trompas uterinas, que ficam localizadas mais ou menos ali próxima à região do abdômen. Tá? Então, onde nessa incisão é removido uma parte ali das trompas de cada lado, justamente para impedir com que esse ovócito ele percorra ali pelas regiões das trompas, e é um procedimento que impede a gravidez aí, no caso, das mulheres que não desejam mais terem filhos, tá? Oi. E quando acontece da mulher engravidar depois de ter feito a laqueadura? Porque existem... Olha, pode ser... exatamente isso aqui, ó, porque existem vários tipos de laqueadura, tá? Que é justamente que mostra aí na imagem. Então, pode... por exemplo, no caso, quando é feita a colocação desses anéis, pode ser que haja o desprendimento de um anel desse, por exemplo. E aí vai haver a fecundação, né? Esse ovócito, ele vai ser percorrido ali pela região das trompas. Então, depende muito do tipo de cirurgia, do tipo de incisão, da forma, né, com que foi feita essa laqueadura, tá? Tá, entendi. Professor. Pode falar. Na verdade, é um complemento. Quando a mulher vai fazer essa operação de laqueadura, qualquer alteração, seja lá da pressão ou de alguma coisa referente, né, à cirurgia dela, ela pode vir a óbito, né? Sim. Porque essa situação, ela se encontra muito delicada. Ao ver essas trompas, ver que é só elas são fininhas, né? Elas são bem delicadas na região. E aí qualquer alteração pode vir a óbito. E esses tipos de laqueaduras aí, elas podem sim acontecer o rompimento desse lacre, que é tipo um lacre, né? E aí pode vir a romper, e aí ela vem a ela ter filhos, né? Verdade. É raro acontecer essa gravidez após esse procedimento de laqueadura. Geralmente é considerado, sim, um método bastante efetivo, mas existem chances, né, de falhas, de desprendimento, por exemplo, desses anéis de plásticos que são colocados, e aí não vai haver esse impedimento do ovócito até ali a região do útero, e, consequentemente, vai haver fecundação e a mulher vai engravidar. Mas muito bem colocado aí por vocês, tá? Então, lá no sistema reprodutor masculino, conforme a gente já havia conversado, na região ali dos ductos, né, que ocorre aquela incisão, no caso da vasectomia. No caso da laqueadura, ali na região dessas trompas uterinas, dessas tubas uterinas, tá? Então, a gente vai ter também o útero, é um órgão interno, faz parte desse sistema reprodutor feminino. Esse útero, ele é considerado um órgão muscular, que tem esse formato de pera, né, onde o bebê vai se desenvolver. Então, ele é um órgão oco, situado ali na cavidade pélvica,
anterior à bexiga e posterior ao reto. E ele possui essa parede muscular espessa, que é chamada de miométrio, com o formato de pera, tá? Então, ele é revestido internamente por um tecido vascularizado, que é rico em glândulas, e esse tecido ele é chamado de endométrio. Aqui na imagem, a gente tem essa vista longitudinal desse sistema reprodutor feminino. Então, a gente vai poder visualizar aqui os órgãos internos, que são os ovários, representado aí pelo numeral 3. A gente vai ter a tuba uterina, né, também. A gente tem o útero, que é representado ali pelo numeral 1. A gente vai ter também a vagina, tá? Fazendo parte desses órgãos internos do sistema reprodutor feminino. E a vulva seria essa estrutura externa, faz parte desse sistema reprodutor feminino. Aqui é uma vista longitudinal desse sistema reprodutor feminino. Então, aqui a gente tem essa região da vulva, como eu falei para vocês, que essa região da vulva ela é formada pelos lábios menores, pelos lábios maiores e pelo clitóris, tá? Então, os lábios menores, eles vão proteger a entrada da... Passou aqui o slide, deixa eu voltar. Isso. Os lábios menores, eles vão proteger, né, ali a região da entrada da vagina e da uretra. Os lábios maiores, eles circundam esses lábios menores, consequentemente, eles ajudam nessa proteção. E a gente tem ali o clitóris, que também, juntamente com esses lábios menores e maiores, formam o que nós chamamos de vulva. Então, é esse clitóris que ele é formado por aquele tecido erétil que eu falei para vocês, que vai receber o sangue no momento em que está havendo a excitação sexual. Então, é a região ali bastante sensível, né? Uma das regiões mais sensíveis que a mulher possui, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber essa região da vulva, que é essa parte externa, né, do sistema reprodutor feminino. E aqui na imagem, a gente também percebe a vagina, que faz parte desse órgão interno, e a uretra também faz parte ali dessa região do sistema reprodutor feminino. Então, quando a gente fala sobre sistema reprodutor, né, é importante a gente mencionar que algumas modificações elas acontecem nesses sistemas reprodutores com a avançada idade, tá? Então, ali na região da puberdade, ocorrem algumas mudanças biológicas, a produção de hormônios sexuais, tanto pela gônada masculina quanto pela gônada feminina. Nas meninas, vai haver o crescimento dos pelos pubianos, de pelos ali na região da axila, o aumento dos seios, a menstruação, a capacidade de reprodução, tudo nessa fase aí que nós chamamos de adolescência, essa fase aí para a região da puberdade. E já nos meninos ocorre o crescimento dos testículos, aparecimento de pelos pubianos, aumento do pênis, algumas mudanças na voz, e aí justamente pela também questão do hormônio, né, sexual masculino, as ejaculações, produção de espermatozoides e, consequentemente, essa capacidade de reprodução. Então, são algumas alterações, algumas mudanças biológicas, né, e principalmente relacionadas a essa produção de hormônios sexuais que acontece aí nessa fase, nesse momento da vida, tanto do homem, né, quanto das mulheres, que essa parte aqui já vai entrando para a adolescência, para a puberdade. E tem também a questão do ciclo menstrual, das mulheres. Tá? Então, o ciclo menstrual regular ele vai durar, em média, 28 dias, contados a partir do primeiro dia da menstruação propriamente dita. E aí, os hormônios que estão relacionados nesse processo são os hormônios que são produzidos pela gônada feminina. Né? Quais são esses hormônios? A progesterona e o estrogênio.
tá? Então, nessa questão aí do ciclo menstrual, a gente também tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, tá? Então, quando as mulheres elas entram para essa fase aí, as meninas da adolescência, essa fase da puberdade, que é quando elas começam a menstruar, elas passam por esse ciclo menstrual aí todo mês, que vai durar em média de 28 dias, contados a partir do primeiro dia que houve a menstruação propriamente dita, certo? Alguém quer fazer alguma colocação sobre essa parte aí? Algum comentário? Professor, Quem? e no caso Oi. da menopausa, esses hormônios são o que acontece? Eles acabam, mudam? Vai havendo uma diminuição, né, dessa produção aí hormonal, é um declínio natural desses hormônios com a avançada da idade. Alguém mais? Tem alguma mudança desses hormônios na amamentação? Oi? Tem alguma mudança desses hormônios na amamentação? Não, acredito que não. Em relação à testosterona, professor, a falta de testosterona, quando abaixo ou alta, entendeu? Quando a pessoa precisa de testosterona, no caso do homem, né, que é o masculino. O que tem? A pergunta é a falta de testosterona no quê? Em relação à falta, quando existe a falta de testosterona, né, o que acontece? Ah, sim. A quantidade abaixo, né, dessa quantidade ideal, consequentemente, ela vai acarretar algumas questões para o homem, né, como, por exemplo, a questão da libido, a diminuição desse apetite sexual, né, esses hormônios eles podem estar associados a outras questões, por exemplo, como a questão de barba, de perda de pelos. Então, tudo isso é influenciado por esse hormônio sexual masculino. Certinho? Certo. E professor? Então, gente, vamos aqui. Vamos alguns informes sobre a nossa disciplina e sobre o que vai acontecer próxima semana e já trazendo aí algumas informações importantes para a avaliação oficial 2 de vocês, tá? Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é que a gente está encerrando a unidade 4 da disciplina. E o que eu observei? Eu observei que a maioria dos alunos, tá? E aí eu já trago em relação a todos os cursos que estão fazendo essa disciplina, odontologia, biomedicina, fisioterapia, enfermagem, ou quem estiver aqui de outros cursos além desses que eu coloquei para vocês, o que foi observado é que muitos ainda não concluíram nem as atividades da unidade 1 e unidade 2, tá? Então, após o encerramento das avaliações oficiais 2 de vocês, o AVA, ele fecha todas as atividades, que são essas atividades que ficam disponíveis para vocês lá no portal, lá no AVA, tá? De pré-aula e de pós-aula. Então, é importante que vocês façam essas atividades que já são do AVA, próprias do AVA, em relação
a todas as disciplinas, não em relação só à minha disciplina, mas a todas as disciplinas, tá certo? Em relação à nossa avaliação oficial 2, tá? A gente vai conversar mais sobre isso semana que vem, quando eu com vocês. Deixa eu só terminar, meu bem, já você fala. Quando eu for terminar com vocês, fazer com vocês a revisão. Próxima segunda-feira, próxima semana, tá? Porque as avaliações oficiais 2 de vocês vai começar a partir da quarta-feira da semana que vem. Então, a gente ainda vai ter um momento antes, né? De aula, e aí eu vou trazer a revisão, tanto dos assuntos da unidade 3, quanto dos assuntos da unidade 4, através de exercícios, de atividades. Tá certo? Professor, o senhor pode falar de novo o que o senhor estava falando, que eu não entendi? Por favor, querido. Sobre a oficial 2. Sim, vamos lá. A oficial 2, ela vai se iniciar a partir da próxima semana. Só que não vai ser a partir de segunda-feira, tá? Vai ser a partir de quarta-feira da semana seguinte, da semana que vem, até a outra quarta-feira. Vai ficar uma semana disponível para vocês a avaliação oficial 2. Como só vai começar na próxima quarta-feira e as nossas aulas são na segunda, aí eu vou fazer a revisão com vocês, tá? Da nossa disciplina, para avaliação oficial 2. Então, eu vou trazer questões dos assuntos que a gente conversou da unidade 3 e questões dos assuntos que a gente conversou da unidade 4, para a gente responder aqui e discutir sobre os temas que nós trabalhamos nas nossas aulas da unidade 3 e unidade 4. O que eu falei também é para vocês concluírem as atividades lá do AVA. Tem as atividades da pré-aula e da pós-aula, que são próprias da disciplina, tá? Já ficam lá para vocês o semestre inteiro. E alguns alunos ainda não concluíram nem totalmente da unidade 1. E aí a gente já está na unidade 4, tá? Lembrando que vocês são avaliados por alguns critérios, né? Que é a pontuação mínima de 7.000 pontos, é um dos critérios, e a outra pontuação é das avaliações oficiais. Então, somando as duas provas, né, vocês têm que ter pelo menos ali 1.500 pontos. Vai depender do tipo de disciplina da disciplina, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, professora. Ou professor. Pode falar. Professor, eu já encerrei a sua atividade todinha. Da primeira até a quarta. Tudo bem. Quem mais? Adriele. Professor, é porque assim, eu e tem mais uma pessoa, a gente entrou na sua disciplina, a gente já pegou o assunto praticamente no final. A gente tem, então, até o dia 2 para fazer todas essas atividades? Essas atividades, elas são as atividades do AVA, tá? Não é as atividades que eu passei, não. Essas do AVA, lá tem, o AVA, ele fecha dependendo do mandato. Quando tu acessar lá o teu AVA e tu abrir a primeira atividade que fica lá para vocês, lá tem dizendo bem em cima, né? Quando vai encerrar, o prazo máximo para encerrar. Se eu não estou enganado, é até após as avaliações oficiais 2. Certo? Não é as atividades que eu passo para vocês. É a atividade mesmo que fica lá do AVA, a própria da disciplina. É até o dia 12 de junho que estão Pronto. essas atividades. Até dia 12 de junho vai ficar disponível. Tá bom, obrigada. De nada. Vilma. Vê-lo como é. Muito bom. Olha, eu vejo. Mas... Agora eu nunca consegui acessar essas atividades. Quem? Eu nunca consegui acessar as atividades. Quem está falando? Maiara. Tu entrou agora, foi, Maiara? Nas tuas disciplinas?
Ou Sim. não? Nas tuas disciplinas, essa é a primeira que eu estou assistindo. Pois é, mas aí tu tem que acessar teu AVA e responder as atividades que estão lá no AVA, viu? Sim, mas no AVA, mas só que eu não consegui ver. Mas fica lá no AVA, depois então tu vê com a coordenadora, porque a atividade ela fica lá no AVA, própria da disciplina. Cada unidade, cada sessão tem as atividades lá, tá? Tá bom, então eu vou tentar mais tarde. Vilma. A Vilma está com a mão levantada, mas ela não falou nada, né? Então, a gente está combinado desse jeito. Semana que vem, revisão para nossa avaliação oficial 2. Só vai cair os assuntos da unidade 3 e unidade 4. Então, a gente vai fazer essa revisão trazendo questões dessas duas unidades, unidade 3 e unidade 4, tá certo? Professor, Oi. é porque tem alguns alunos que são novatos, aí sobre aquelas atividades que são as suas mesmas que o senhor passou para a gente, que já expirou o prazo, eles vão ter como fazer ou não? Eu vou só ver com o coordenador quem foram os alunos que entraram agora. Aí, esses alunos eu vou repassar as atividades, tá? Antes do encerramento do semestre. Tá bom, obrigado. De nada. Professor. Eu acho que é o caso da Vilma, que ela queria falar, eu acho. Professor, Oi. tem como o senhor repetir tudo que o senhor falou aí de novo? Porque minha internet caiu, aí eu não prestei atenção. E aí aqui eu não pude ouvir o que o senhor falou, infelizmente. O que foi dito é que semana que vem começa as avaliações oficiais do 2, e segunda-feira a gente vai ter uma revisão para a prova de vocês, e que vocês precisam responder todas as atividades lá do AVA, da unidade 1 à unidade 4, que vai encerrar dia 12 de junho, e após esse dia ninguém vai mais conseguir responder, porque o AVA fecha essas questões, tá? Foi isso que a gente tinha discutido aqui, falar. Ah, tá. Obrigado, certo? professor. Internet. De nada. Próxima segunda-feira a gente continua, faz a revisão, discute sobre unidade 3 e unidade 4, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer problema, podem falar lá no grupo do Telegram ou falarem para os líderes de turma que eles entram em contato comigo, tá bom? Um bom dia a todos vocês. Até próxima segunda-feira. Boa semana a todos, tá? Fiquem com Deus. Bom dia, professor. Também, fica com Deus. Bom dia. Bom dia. Eu não vou comprar uma coisa para não ter essas coisas.
Opa.